Primeira coisa é pensar que nós tivemos um processo de urbanização extraordinário na década de 20. Entre 30 e 70, o Brasil teve um processo de migração, urbanização, que não se pareceu com nada no mundo. Nós tínhamos 70% da nossa população no campo em 1930 e passamos a ter 70% nas cidades em 1970. Em 1990, nós já tínhamos mais de 80% das pessoas na cidade. Cada vez mais chega a 90%. Então, é óbvio que houve um processo muito rápido. No mesmo processo, nós não tivemos como o Estado brasileiro foi construído a partir de dois elementos fundamentais. O primeiro é capturar efetivamente a riqueza da sociedade e transferir para grupos privilegiados, como eu já falei aqui na alocação de equipamentos e serviços, empregos específicos e em juros, financiamento determinados. Isso é um processo histórico e controle dos corpos, principalmente dos corpos pobres, negros, escravos historicamente. Então, nessa construção, o Estado não se demonstrou capaz de produzir políticas urbanas, políticas públicas efetivamente inclusivas. Teria que ter muito mais investimento, por exemplo, como países como a Coreia do Sul teve, como países na Ásia tiveram, e do que teve aqui na questão urbana, por exemplo. Então, nós nunca tivemos política de crédito, de fato, para os setores populares historicamente, e isso agravou na ditadura. Então, se investiu menos em educação do que se podia, se investiu menos em moradia do que se podia. E a favela se tornou uma invenção potente para os pobres garantirem seu direito à cidade. O pobre não invade a cidade. A cidade é que oferece condições básicas de produção da existência e ele simplesmente é obrigado a se colocar na posição contra o Estado e contra o mercado, que também não oferecia opções, de construir seu direito à moradia. E isso é um grande absurdo, né? Meu nome é Carolina Freitas, eu sou pesquisadora do Centro de Estudos Periféricos e hoje convidei o amigo Tiaraju Pablo, que é coordenador do Centro de Estudos Periféricos, para a gente conversar sobre o futuro das cidades e pensar o que isso tem a ver com a realidade das periferias. Para isso, a gente veio aqui no Parque Linear Rio Verde, um lugar bem simbólico dessa ideia que a gente quer trocar. Salve, Carol! Tudo bom? E aí, cara, você tá bem? Tamo aí, caminhando. Bom te ver. Bem, hoje em dia, é relativo. É, tá difícil ficar bem, né? Mas assim, conseguir se encontrar e trocar ideia... Eu acho que é bom. Até foi por isso que eu te chamei aqui. Depois de tudo que a gente tá passando durante essa pandemia, o jeito que ela atingiu o Brasil também, né? Esse Brasil de agora, muito particular, tudo que está acontecendo aqui dentro já estava acontecendo antes da epidemia chegar. E como é que você vê a periferia no meio desse contexto todo aí da pandemia? Como é que a periferia tem ou não a ver, né, com esse ar, essa atmosfera de modernidade, de cidade global, de São Paulo, não sei o quê. Como é que você vê isso? Acho que geralmente os grandes discursos modernizantes, modernizadores, futuristas, ou mesmo o discurso neoliberal, que é bastante hegemônico, ele às vezes vem para suplantar alguma realidade concreta que se quer invisibilizar. E eu acho que a gente precisa sempre ter um cuidado, um olhar muito apurado para tentar captar a concretude das coisas. Eu acho que a pandemia, ela escancara algo que a gente já sabia, que era uma desigualdade brutal na sociedade brasileira, o país mais desigual do mundo. Todas as cidades, elas são uma expressão da distribuição desigual da riqueza na sociedade. Sim. Porque não dá para ser diferente, né? A cidade, ela não é um agente externo, ela vai se relacionar com a forma como como a sociedade está estruturada. Sim. E a cidade de São Paulo, ela é muito segregada, né? A cidade de São Paulo, a gente tem um quadrilátero ali, ou essa região que se chama, né, no jargão acadêmico, quadrante sudoeste, que é muito rico, né? Ele está bastante descolado das demais regiões da cidade e concentra a riqueza. E é uma riqueza que é produzida socialmente, mas que é apropriada privadamente.
E eu acho que as periferias elas se ressentem disso, né? Periferia entendida enquanto local de moradia da classe trabalhadora. Eu acho que o primeiro ponto para a gente começar qualquer conversa sobre periferia, quem mora é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora destituída dos meios de produção e que conforme o capitalismo ele vai mudando as suas formas de produção e de apropriação da riqueza, também muda essa maneira como a riqueza ela é expoliada, né? Lembrando o Lúcio Kovarik, saudoso aí, que faleceu há 1 mês e meio atrás. Particularmente eu gosto de Itaquera, não só porque nasci e cresci aqui, tenho toda uma ligação afetiva, mas Itaquera ela é muito emblemática, e esse lugar aqui que a gente está, ele é muito emblemático de uma série de camadas de processos de urbanização da cidade de São Paulo. Parece que aqui é um laboratório, assim, é um local que em 4 quilômetros quadrados você vê desde ocupações que você percebe que eram loteamentos clandestinos ocupados na década de 40 e 50, você olha essa paisagem aqui, você não vai falar que você está a 1 quilômetro de uma estação de metrô, que é um super terminal, que congrega ônibus, que tem metrô, que tem fluxo de pessoas, shopping, né? Que tem shopping. Pois você tem o córrego a céu aberto também, já um outro sintoma, né, desses processos de urbanização. Para cá você vai ter a Itaquera mais antiga, que está mais perto do centro, que por sua vez ela também começa a existir a partir do loteamento das fazendas que tinham aqui, né? Mas também tem toda uma Itaquera que é a Itaquera anterior, né, a esse processo de periferização, que é a Itaquera que era o cinturão verde da cidade de São Paulo, vamos dizer assim. Era um dos bairros, né? Não era o único, mas era um produtor de hortifruti granjeiros, que por meio do trem, né, o trem que é talvez o principal elemento urbanizador do bairro de Itaquera, ele vai garantir essa relação com o que os antigos chamavam da cidade, né? Sim. A mesma corrente de pensamento que identificou o quadrante sudoeste, que hoje a gente reconhece pela Berrini, pela Faria Lima, pela Vila Olímpia, como o lugar de concentração de riqueza em São Paulo, também reputou, na verdade, a Zona Leste, uma área do que ele chamou de as frações derrotadas da classe trabalhadora em São Paulo, porque a gente estava muito longe também daquele corredor industrial na Zona Sul, que a partir dos anos 60, mas em especial 70, 80, produziu a riqueza da cidade, assim, né? O capitalismo brasileiro ele vai se mutando também. Quando a indústria ela começa a perder espaço, a classe trabalhadora, a moradora da Zona Leste, ela também muda a sua configuração, né? A forma como ela se relaciona com a produção econômica. E eu acho que isso vai acontecendo par e passo com essas lutas propriamente pelo urbano, né? Ainda que hoje eu já não goste mais de fazer essa separação. A gente aprendeu, eu aprendi, você também aprendeu, que era a luta da fábrica ou era a luta do bairro, né? Tipo, era separado. Ou uma soma, né? Como se as duas coisas não fossem profundamente ligadas e misturadas, né? Exato, porque a mulher, ela também estava no espaço da fábrica e o homem também ia e voltava do bairro. Claro. Ambos viviam a problemática da precariedade do bairro e viviam a exploração no mundo do trabalho. Ou a Philco era uma reprodução. Fábrica mesmo que fez muita greve no auge das greves no final dos anos 70 e tinha 8 mil, 10 mil mulheres trabalhando dentro da fábrica, né? Um negócio... A Bosch no Carrão, a Bosch. A Tabacol no Tatuapé, a Santista no Tatuapé, então a indústria tinha bastante, né? Agora, talvez é isso, né? O que esse processo de desindustrialização ele vai redundar na forma como a gente ocupa o espaço periférico da cidade, né? Porque aí também você vai ter grandes fluxos migratórios. Pô, na década de 60 e 70, a cada 10 anos dobrava o número de pessoas na cidade de São Paulo. É uma coisa de louco isso. E como que você pensa esses bairros aqui, esses bairros periféricos? Pô, a nossa quebrada. Você imagina que isso daqui, década de 60, 70, era um monte de espaço semi-rural, vários terrenos baldio, rua de terra, um afluxo gigantesco de famílias vindas do Nordeste e do Brasil, né, tentando se inserir no mercado de trabalho em São Paulo e vivendo aquela precariedade da quebrada, do bairro popular, entendeu? Rua de terra, falta de esgoto, sem saneamento, sem transporte público, sem iluminação. E aí que vai germinar aquela saga memorável de trabalhadoras e trabalhadores da década de 70 e 80, clubes de mães, movimento contra a carestia, comunidades eclesiais de base, que vão fazer um pouco essa periferia fervilhar, né?
A solidariedade é quase que uma base de existência comum, de sobrevivência comum também ali, né? Se não fosse isso, não tinha avançado. Não teria avançado. Que a gente pensa a solidariedade como um ato voluntário, né? Meramente moral, voluntário. Mas, na verdade, foi uma estratégia mesmo de sobreviver e que faz parte da história de 500 anos desse país também. Total. Né? E desde essa época, muita coisa aconteceu também, né? Eu acho que o espaço, ele, mais do que outras coisas que a gente pode imaginar como uma referência, assim, de vida social, ele tem essa capacidade de criar uma imaginação dominada, né? Criar um fetiche mesmo, em que as pessoas projetam um tipo de vida que elas querem, mas que é muito diferente do tipo de vida que elas levam, assim. Então, acho que o próprio estádio aqui, como monumento, ele é muito representativo de uma história, né? De uma história coletiva. Ao mesmo tempo em que ele perverte também essa história, assim, né? Porque ele vira um monumento de consumo, ele vira um monumento em que existe uma catraca que separa quem pode entrar e quem não pode entrar. E separa a própria história da vida ao redor, assim, né? É só, do outro lado da rua ali tem a Favela da Paz, por exemplo, né? Que foi violentamente ameaçada na época em que começaram a construir o estádio. Um estádio que, enfim, custou uma fortuna para o Estado, né? Venderam um produto simbólico, Itaquera de classe média, que na prática nunca se verificou, né? Eu sou corintiano, muito corintiano, desde sempre. Desde muito moleque, a gente saía daqui, dessa Itaquera perdida no mapa, ia assistir jogo no Morumbi, que na década de 90 o Morumbi era sideralmente mais distante do que é hoje. A gente ia assistir muito jogo no estádio do Pacaembu, e o paradoxo dos paradoxos é que no estádio do Pacaembu, o pobre torcedor do Corinthians entrava para ver o jogo, e aqui o estádio em Itaquera não consegue entrar, porque o ingresso é mais caro, porque não tem mais as barraquinhas ao redor como tinha lá na Praça Charles Miller, porque você chegava na porta do estádio, você tinha uma sociabilidade, né? Você tinha uma vida, você tinha uma batucada. Aqui não. Aqui é pensado como um teatro, você entra, assiste e vai embora, não tem sociabilidade, não tem encontro. É um espaço abstrato mesmo. O estádio em Itaquera, ele quase como se ele representasse uma indenização simbólica de algo que essa população não vai usufruir. Isso. Quando teve a abertura da Copa, o mundo inteiro estava olhando para Itaquera. A abertura da Copa do Mundo de 2014 foi neste bairro, e a gente tinha televisões do mundo todo presentes aqui. Inclusive, eu não tinha ingresso. Eu vim com 2 amigos meus, a gente chegou perto, aí tinha o exército, porque não podia passar na área de segurança e tal. E quem estava dentro do estádio era a elite brasileira. E a elite estrangeira que podia sair do seu país para vir assistir um jogo de futebol no Brasil. Ou mesmo o que o shopping representa, né, enquanto valores, né, porque é isso, né, a sociabilidade do capital, ela vai oferecer isso. Ela vai oferecer o shopping, a privatização do espaço, o consumo. Mas será que é isso de fato que satisfaz as necessidades humanas, as necessidades da classe trabalhadora, a moradora deste bairro aqui? Será que quando a gente pensa uma Itaquera e depois já, né, pensar uma periferias, territórios populares do Brasil e do mundo, será que vai ser a inserção via consumo ou via capital que vai realmente dispor a que essas pessoas possam potencializar suas capacidades humanas? Eu não sei. Eu não sei nem se isso deu certo nos bairros burgueses. Eu não sei se isso vai dar certo aqui. Tem 2 formas de pensar a cidade. Se a gente pensa a partir da palavra urbe, que é a palavra romana, a gente pensa nos equipamentos, a gente pensa nos grandes construções, a gente pensa na paisagem, especialmente. E aí, certamente, a Barra da Tijuca é mais urbe do que a Maré ou do que a Rocinha. Mas a cidade não é só isso. A cidade também é polis. A cidade é a convivência. A cidade é a construção de sociabilidade. A cidade é a construção do espaço público. A cidade é o reconhecimento da dimensão da polis, que é a palavra grega para a cidade. Então, certamente, uma idosa, morava uma vizinha do meu lado. A única pessoa que a visitava era um filho, eventualmente, e era a cuidadora que ela tinha. Ela tinha dinheiro, tinha boa vida, mas essa é uma visita. Se ela morasse na favela, certamente o grau de sociabilidade dela seria muito maior.
Então tem uma violência nos bairros de classe média, no sentido de uma individualização cada vez maior, que a gente naturaliza. Então todos os indicadores sociais, o IDH, o Índice de Vulnerabilidade Social e outros, trabalham com essa ideia de que cidade é acesso a equipamentos, serviços e consumo. E todos eles apresentam como se a favela e a periferia fosse o inferno e os bairros de classe média alta fosse o paraíso. E todos nós sabemos que isso não é a realidade da cidade. Eu não sei, eu vejo um pouco uma encruzilhada nessa coisa de pensar as periferias hoje, Tiara Jo, acho que você pode ajudar muito nisso. Porque, ora, a periferia é esse espaço de miséria, pobreza, ausência, precariedade, do não, né? Da falta de. Ora, ele é, por exemplo, o palco desses discursos de que não, de que está se transformando, de que não é mais aquela coisa de antes, que não é... sendo que a periferia não é nenhuma coisa nem outra, né? Eu acho que se a gente pensa que a acumulação de riqueza está mais concentrada, você vai ter espaços mais pobres. Então, dizer que não existe periferia, que é um discurso que em alguns espaços pegou, entendeu? Mas é um discurso que é meio que um refritar de mito da democracia racial, que não tem mais racismo, que não tem mais classe social, que tudo é fragmento, ou uma crítica às grandes, entre aspas, né, ao que se dizia que eram as grandes narrativas, né? Tem uma pitada de pós-modernismo aí muito lido por muita gente e que faz uma leitura muito equivocada da realidade, porque as estruturas sociais, elas se mantêm, entendeu? Quando você tem uma pandemia, é pobre preto que vai morrer, entendeu? E vai morrer muito, entendeu? Não é pouco, é muito. Quando a gente fala de periferia, é isso que a gente está falando. Territórios onde você tem esse somatório de precariedades e não só precariedades em si, mas na sua relação comparativa com outros territórios. Uhum, exato, é isso uma que dá relação, a dinâmica, sim. porque se tudo fosse precário, Exato. talvez você falasse, bom, então não faz muito sentido falar de periferia, não, mas não é tudo precário. Uhum. A gente sabe que tem espaços da cidade onde você tem uma presença privada maior, onde as pessoas elas têm recursos para acessar essa presença privada e onde, paradoxalmente, o Estado investe mais. Então você tem um acúmulo de possibilidades em determinadas regiões, né? Por outro lado, não podemos também deixar de ver as potências que tem nesses espaços, de pessoas inteligentes, criativas, com leitura de mundo, com capacidade de organização, com senso de coletividade, com solidariedade, como você bem pontuou. Né? Quem que segurou o refrão na pandemia? Associação de moradores, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra, Coletivo Cultural, Grupo de Samba, time de futebol de várzea, todo mundo distribuindo cesta básica, confeccionando máscara, cuidando de pessoas. Esse é um Estado ausente, entendeu? Nesse sentido, ele é ausente. O quadrante sudoeste de São Paulo ele é muito emblemático, né? Porque ele é rico, classe média, e ele é muito branco, 91%. E os territórios de subúrbio e periferias, você tem uma população, a presença negra é muito grande, mas você também tem indígena, branco pobre, imigrante. Então, a classe trabalhadora brasileira, ela tem uma maioria negra, mas ela é mais heterogênea do que a elite brasileira, que é branca de verdade. Essa complexidade cultural das periferias, eu acho que é uma das coisas mais belas que ela tem. Tiro por mim. Nascido e crescido numa quebrada, entendeu? Onde tinha muito preto, onde tinha uma presença nordestina fundamental do meu avô alagoano, que veio lá de Palmares, uma união de Palmares. Ele veio lá do mistura de preto com índio. Você tinha japonês, tinha espanhol, tinha português, tinha branco pobre, trabalhador, vindo dos interiores de São Paulo, tinha indígena. Essa química de gente que chega de vários lados e que começa a produzir sua vida, década de 50, 60, 70, 80, as tecnologias, as trocas de informações, o chá que vai curar alguma coisa, sabe? Todas essas questões que são da experiência de vida e essa troca que vai se dando forma das periferias um lugar de uma complexidade cultural muito louca, que é muito mais interessante do que um espaço
restrito da cidade, onde você tem, de fato, uma homogeneidade. Sim, que é monolítico, Muito que, não é, mais. que nunca vai ser criativo, porque Muito não foi mais. feito para isso. Às vezes até com um olhar ao que é estrangeiro, né? A modelos importados, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa que hoje me chama muito a atenção. Como que a gente consegue fazer toda essa... Cada vez mais eu não gosto mais de separar o econômico do cultural. A gente aprendeu a fazer certo. isso, né? Ou eu olho o econômico ou olho o cultural. Eu acho que não tem expressão econômica que não tem uma forma cultural que está ali, e nem tem expressão cultural que não está conectada às condições econômicas, porque a cultura ela não surge do nada. Exatamente. Você não pensa do nada, não reza do nada, não dança do nada. Você faz tudo isso a partir das suas condições materiais, e vice-versa, e vice-versa. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção, quando você está andando, sei lá, na rua do teu bairro, e é alguém que está escutando o forró ali, o outro está escutando sertanejo, aí vem um Zeca Pagodinho ali, aí tem a igreja evangélica, aí tem o centro de Umbanda, aí tem o tiozinho do bar, aí tem a dona de casa que vai falar não sei o quê, aí tem a molecada correndo para lá e para cá. Sabe esse encontro Essa de vida formas mesmo. de vida, de pluralidade, de pensar? Eu acho isso muito interessante. Para pensar periferia, eu acho muito interessante. Agora, essa complexidade cultural, de maneira nenhuma, anula a sua precariedade econômica, entendeu? Que o bairro continua sendo precário, continua sendo dependente, subalterno, dominado. São espaços dominados, territórios dominados. Periferia é, ao mesmo tempo, precariedade e potência. Até porque habitar é viver, né? É É a viver. mesma coisa, não tem... É viver. Não é ter um teto só, né? Mas é viver. Eu acho que esse nível de ousadia, sabe? De imaginar... É uma coisa tão proibida hoje, né? Não. Todas as utopias meio que perderam espaço, assim, né? Tudo virou uma coisa de impossível, o fim da história tá aí e tal. Isso a gente vive até hoje, desde os anos 90 pelo menos até hoje, assim, mas nunca foi tão necessário imaginar radicalmente outro futuro também. Respeitar as diferenças, reconhecer as diferenças, ao mesmo tempo entender que elas são parte de uma unidade, né, de uma totalidade, mas de uma unidade em especial, é criar esses novos laços de solidariedade, é retomar essa heterogeneidade que você falou, que está no DNA das periferias, que está no DNA dos espaços despossuídos da cidade, que precisaram se inventar sozinhos, né, por conta própria, e que hoje são uma arma muito necessária também, eu acho. E não é negar o que as pessoas são. Cada um é como é e tem o direito de ser como ele é. Sim. Como ela é, nas suas escolhas, nas suas identidades. E é a partir disso, a gente criar um fundamento de unidade que faça a gente sair dessa precariedade ou dessa dominação, né? Porque está todo mundo dominado. Eu acho que essa unidade também é uma fonte de imaginação. Assim. Exatamente. Talvez um grande desafio do nosso tempo histórico. Vamos lá caminhar. Agora a gente vai tomar um sol aí, caminhar por Itaquera e imaginar um mundo novo. Isso aí. Tem que ir na favela, tem que ir na periferia e sentir como é que é. Tem que ver uma escola pública. Eu falava para meus alunos durante 27 anos na UF. Vá na escola pública como estagiário e olhe o que tem. Não olha só o que não tem. E era extraordinária a diferença quando as pessoas olhavam o que tinha e não só as carências. Óbvio que tem carências, tem precariedade. O Estado investe menos na educação que deveria. Mas tem potência nos sujeitos que estão lá. Tem valor na escola pública já. Não é no futuro. Já tem já. E nós somos milhões de caras que estão demonstrando isso. Então nós temos primeiro a reconhecer. Porque se a gente não reconhece que a pessoa é capaz, que a instituição é capaz, como é que ela vai conseguir cumprir seu papel? Se eu não reconheço que eu posso fazer, como é que vai cumprir meu papel? Então, primeiro princípio, ajudar as pessoas a entenderem que ela pode. As pessoas vão lá nas instituições que a gente criou, as pessoas falam, como é que você conseguiu criar essa coisa? Como é que vocês fizeram isso? Porque a gente acreditava que era potente para fazer.